Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em fantasmas. Desde pequena, sempre fui mais cética em relação a essas coisas. Sempre tentei encontrar explicações racionais para os fenômenos que as pessoas descrevem como paranormais. Mas, depois de uma noite no hospital onde trabalho, eu não consigo mais negar o que vi e o que senti. Sou enfermeira há mais de 7 anos, e já vivi todo tipo de situação. Emergências com pacientes à beira da morte, noites agitadas sem descanso, procedimentos complicados. O hospital, especialmente durante o turno da noite, tem um ambiente peculiar. O silêncio que toma conta dos corredores vazios, os barulhos que vêm do nada, e a sensação de estar sempre sendo observada, até mesmo quando sei que estou sozinha. Mas até aquela noite, nada disso tinha me abalado de verdade. Era uma noite de plantão como qualquer outra. O relógio marcava 3 horas da madrugada, a famosa hora morta, quando tudo parece mais quieto e os casos de emergência, curiosamente, começam a aumentar. O hospital estava relativamente tranquilo. Eu e mais 2 colegas, Carla e Rita, fazíamos nossas rondas nos quartos, verificando pacientes, trocando medicações e mantendo tudo sob controle. Eu estava no setor de geriatria, onde ficavam os pacientes idosos. A maioria dormia profundamente, e o único som que preenchia o ar eram os bip-bips monótonos dos monitores cardíacos. Estava acostumada com essa rotina, então, quando o monitor de um dos quartos começou a apitar indicando uma queda na pressão do paciente, fui imediatamente verificar. Entrei no quarto da senhora Doralice, uma paciente de 84 anos que estava internada há meses por complicações respiratórias. Ela sempre foi muito gentil comigo, mesmo com sua fragilidade. Cheguei perto da cama e notei que ela parecia estar dormindo, mas algo no ar me incomodou. A temperatura no quarto parecia ter caído, e uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse fora do lugar. Eu chequei os sinais vitais, e apesar do monitor indicar uma queda, tudo parecia normal quando verifiquei manualmente. O ar-condicionado estava desligado, e ainda assim, o frio era quase insuportável. Foi então que ouvi um sussurro. Bem ao meu lado. Você vai cuidar de mim? Me virei imediatamente, mas o quarto estava vazio, exceto pela senhora Doralice, ainda deitada e dormindo. Meu coração disparou, e comecei a questionar se era o cansaço falando mais alto. Respirei fundo, tentando me recompor, e saí do quarto. Fui para a sala de descanso tomar um pouco de água e tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mais tarde naquela noite, fui novamente verificar os pacientes, desta vez no setor de pediatria. Uma das crianças, a pequena Sofia, de apenas 6 anos, estava internada com pneumonia. Ela era uma menina doce, apesar de toda a dor que sentia. Sempre me recebia com um sorriso tímido quando eu entrava para checar suas medicações. Ao entrar no quarto de Sofia, notei que ela estava acordada, mas não me olhou. Seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse observando algo. Perguntei se ela estava bem, e ela, sem desviar o olhar, respondeu baixinho. A senhora está triste. Ela está sempre triste. Minhas mãos gelaram. Que senhora, Sofia? Perguntei, enquanto meu coração batia mais forte. Aqui fica aqui. Ela nunca fala, só fica olhando. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando racionalizar. Havia muitos casos em que crianças criavam amigos imaginários, principalmente em um ambiente hospitalar, onde o estresse pode afetar o emocional. Mas algo naquela resposta me fez sentir um desconforto profundo. Olhei para a janela, mas tudo o que vi foi a escuridão da noite do lado de fora. Terminei de checar Sofia e saí do quarto com o corpo todo arrepiado. Decidi comentar com Rita, uma enfermeira mais velha e experiente, que já trabalhava ali há mais de 20 anos. Ela me ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa. Depois de uma pausa, disse: Já ouvi coisas parecidas por aqui, especialmente de crianças. Dizem que, às vezes, os pacientes mais novos conseguem ver coisas que nós não conseguimos. Rita me contou que, há muitos anos, uma enfermeira chamada Ana Lúcia havia falecido em um acidente de carro enquanto voltava para casa após o plantão noturno. Ela era muito querida pelos pacientes e era conhecida por sua dedicação. Desde então, muitos afirmavam vê-la pelos corredores durante a noite, especialmente quando um paciente estava prestes a falecer. O que ela me contou foi o suficiente para me deixar ainda mais inquieta.
A noite continuou, e o relógio parecia se arrastar. O hospital, antes apenas um local de trabalho, agora parecia ter vida própria, com segredos e histórias que eu não queria descobrir. Por volta das 5 horas da manhã, o monitor do quarto de Sofia começou a apitar freneticamente. Corri até lá, e quando entrei no quarto, vi que a pequena menina estava inquieta, com os olhos arregalados. Ela olhava fixamente para o canto do quarto, e quando tentei acalmá-la, ela simplesmente disse: "Ela está aqui de novo. Ela está esperando." O pavor tomou conta de mim. Olhei para o canto que Sofia encarava, mas novamente, não havia nada ali. Nada visível, pelo menos. Chamamos o médico, e ele administrou sedativos para Sofia. Mas mesmo sob efeito dos remédios, a menina continuava a murmurar sobre a senhora triste. Ao fim do meu turno, já exausta e perturbada, caminhei pelos corredores do hospital, ainda sentindo aquele frio que não parecia desaparecer. No caminho de volta para a sala de descanso, decidi passar pelo arquivo de registros para verificar uma curiosidade. Lá, encontrei uma foto antiga de Ana Lúcia, a enfermeira falecida de quem Rita havia falado. Minhas mãos começaram a tremer. Na foto, Ana Lúcia sorria para a câmera. E ao seu lado, na parede do hospital, havia uma janela muito parecida com a que estava no quarto de Sofia. A sensação de ser observada voltou a me envolver, e eu sabia, naquele momento, que o hospital guardava mais segredos do que qualquer um de nós poderia imaginar. Desde aquela noite, nunca mais vi o hospital da mesma forma. Cada sombra, cada som ecoando pelos corredores vazios, carrega a possibilidade de que, em algum lugar, Ana Lúcia ou outra entidade está por perto, cuidando de quem precisa, ou apenas observando. Eu sempre achei que o trabalho de enfermeira, por mais exaustivo que fosse, era recompensador. Cuidar de vidas, ajudar os outros em seus momentos mais frágeis, dava sentido às minhas noites longas e solitárias no hospital. Nunca pensei que um dia questionaria a minha sanidade ou a própria realidade ao trabalhar no turno da noite, até a noite em que o quarto 32 se tornou parte da minha vida. Era uma quinta-feira qualquer, e o plantão da noite seguia seu ritmo habitual. Havia alguns pacientes na UTI, casos graves, mas estáveis. O restante do hospital estava silencioso, com as luzes fracas nos corredores e o som distante de máquinas monitorando os sinais vitais de quem ali repousava. Aquela calmaria no ambiente, no entanto, sempre me incomodava de alguma forma. O silêncio nos hospitais nunca é total. Há sempre algo que parece estar à espreita, nas sombras, esperando para se manifestar. Por volta das 2 horas da manhã, fui chamada para fazer uma troca de medicação no quarto 32. Era o quarto de um homem chamado Marcos, internado após um acidente de carro que o deixou em estado grave. Ele havia perdido a esposa na colisão, mas sobreviveu por milagre. Desde o início, ele era um paciente diferente. Silencioso, raramente falava, e quando fazia, suas palavras eram curtas, distantes. A dor da perda parecia tê-lo quebrado por dentro. Quando entrei no quarto naquela madrugada, tudo parecia normal à primeira vista. O monitor exibia os sinais vitais de Marcos, e ele estava deitado, com os olhos fechados. No entanto, o ambiente estava mais pesado que o habitual. Senti um frio estranho no ar, apesar do aquecedor estar ligado, e tive a impressão de que algo me observava. Mas quem? Ele estava ali, inconsciente. Eu estava sozinha. Enquanto ajustava a medicação, notei que os batimentos cardíacos de Marcos começaram a subir ligeiramente. Fiquei preocupada e chequei novamente, mas logo ele se estabilizou. Foi quando ouvi o som. Um sussurro. Baixo, vindo da cama. Por que ela não foi embora? Meus músculos se enrijeceram instantaneamente. Olhei para Marcos, mas ele continuava de olhos fechados. Eu estava sozinha no quarto, mas aquela voz, ela não parecia ter vindo dele. Parecia estar ao meu redor, como se as próprias paredes estivessem sussurrando. Ela está aqui. O sussurro se repetiu. Desta vez, eu sabia que não estava imaginando. Marcos continuava imóvel, mas o som persistia. O medo começou a rastejar por minha espinha. Olhei em volta, buscando qualquer explicação, mas tudo parecia normal. Um ruído baixo, como o de uma respiração pesada, começou a encher o quarto, mesmo que não houvesse mais ninguém ali.
Eu tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que o cansaço estava me pregando peças, que era apenas o estresse acumulado. Saí do quarto 32 o mais rápido que pude e voltei para a sala de descanso. Mas a sensação de estar sendo observada continuava comigo. Tentei comentar o ocorrido com uma colega, Paula, mas ela apenas sorriu e disse que coisas estranhas aconteciam ali o tempo todo. Esse hospital é velho, disse ela, como se fosse algo comum. No entanto, o que ela me contou depois me deixou em pânico. Ela mencionou que o quarto 32 tinha uma reputação. Há muitos anos, uma mulher foi internada naquele mesmo quarto após tentar suicídio. Dizem que ela ficava repetindo o nome do marido incessantemente, chamando por ele. Ele havia morrido, e ela não suportava a dor da perda. Poucos dias depois, ela cometeu suicídio no próprio quarto. Desde então, algumas enfermeiras relataram ouvir sussurros, ver sombras e sentir uma presença no ar. Tentei não dar muita importância à história, mas algo na forma como Paula falou me deixou nervosa. Ela não estava tentando me assustar. Era como se estivesse apenas compartilhando uma verdade. Na noite seguinte, estava novamente de plantão e, por um misto de dever e curiosidade, passei pelo quarto 32. Dessa vez, a luz estava apagada. Marcos ainda estava lá, dormindo ou inconsciente, com a máquina ao seu lado monitorando seus sinais vitais. O corredor estava deserto. Caminhei lentamente, mas quando me aproximei da porta, senti um arrepio tão forte que quase parei. Foi então que vi, de relance, uma sombra se movendo dentro do quarto, no canto mais distante. Não parecia uma pessoa, não de verdade. Era algo indistinto, mas presente. Meus olhos tentavam focar, mas ela parecia se dissipar como fumaça, misturando-se com as paredes. Meu corpo congelou, e uma sensação de pânico absoluto tomou conta de mim. Dei um passo para trás, e naquele momento, ouvi novamente o sussurro. Ela não vai embora. Virei-me e saí dali o mais rápido que pude, o coração batendo forte no peito. Não conseguia respirar direito, e a sensação de que algo me seguia persistia enquanto caminhava pelos corredores vazios. De volta à sala de descanso, tentei me acalmar, mas tudo que conseguia pensar era naquela sombra, naquela voz que não pertencia a ninguém. Mais tarde naquela noite, soube que Marcos havia falecido subitamente. Ninguém sabia dizer porquê. Seu quadro estava estável, mas algo mudou nas últimas horas. Agora, quando penso naquela noite, tudo que consigo lembrar é da sensação de que havia algo mais no quarto com ele, algo que ele sentia e que, de alguma forma, o levou embora. E eu sei que, por mais que tentemos ignorar, o quarto 32 guarda mais do que apenas pacientes. Eu nunca mais passei por aquele corredor sem sentir que estava sendo observada. E até hoje, quando alguém menciona aquele quarto, sinto o mesmo arrepio que senti naquela madrugada.